Bom dia! Bom dia para mais um café com Léo. E hoje eu quero começar aqui brindando a todos vocês com meu cafezinho. Lembrando que essa live aqui é o Café com Léo do movimento Vamos Juntos Sampa, que é um movimento de jovens unidos para discutir a nossa cidade, discutir empreendedorismo, discutir comunidade, discutir os diversos temas que têm a ver com as nossas vidas. E desse movimento saiu esse Café com Léo, para a gente poder conversar nesse período de quarentena. E é um momento muito especial para todos nós, né? Muito dinâmico. Então, eu acho que a gente está em contato, a gente está conversando, a gente está trocando ideias sobre esse momento e trocando também experiências do que a gente está passando, do que a gente está vivendo, é super importante. E a proposta da live de hoje, do Café com Léo, é a gente bater um papo com o Dr. Tarek, que é um integrante do movimento Vamos Juntos Sampa, e também com o Dr. Bruno Montano, que é também um integrante do movimento Vamos Juntos Sampa. Dois caras fantásticos, dois amigos, dois irmãos, que vão aqui hoje bater um papo comigo sobre dois assuntos importantes, não só para os empreendedores, mas para toda a sociedade. Primeiro é a MP 936, que é a manutenção do emprego e da renda, a medida provisória, que foi editada no dia 1º de abril, que fala sobre o auxílio do governo e medidas que foram pensadas para que não demita, para que as empresas não demitam seus funcionários nesse momento, para que você consiga manter os empregos na sua empresa, que é fundamental. E o segundo é uma coisa que também aflige muita gente, que é a questão dos aluguéis, né? Como a renda de muita gente diminuiu ou até zerou praticamente, como que você pode discutir com o locatário, com o locador, a respeito de negociar, de traçar uma melhor maneira de você negociar sem ter prejuízos, grandes prejuízos nem de um lado nem de outro, e você conseguir ter pelo menos paz por alguns meses aí de tá tudo certo, tá negociado, posso me manter dentro do imóvel, tranquilo, até que essa onda, que esse tsunami passe. E a conversa com o Dr. Bruno vai ser em cima disso. Eu estou chamando de doutor os dois, mas são amigos, então vou chamar de Bruno, vou chamar de Tarek, sem problema. E vocês também podem chamar eles de Tarek, de Bruno, enfim, fiquem tranquilos. E eu vejo que o Tarek já está aqui, já está online. Vou chamar ele para a gente começar o bate-papo e tomando nosso café sempre, a respeito da MP 936, que é a MP, como eu disse, da manutenção do emprego e da renda, editada no dia 1º de abril. Tarek, eu vou te chamar agora e, e a gente já entra batendo esse papo. E aí, Tarek, Léo, tudo bem? tudo bom? E você? Tudo bem, tudo bom. Agora eu entendi o seu nervosismo na primeira live. Ah, não. Quando é conversa, é bem melhor do que estar sozinho conversando, cara. Imagina, E você tá de vamos terno e lá. gravata, pô? Vai trabalhar hoje? Vai, quer dizer, vai sair na rua hoje ou só pra live mesmo? Não, é só para live mesmo. Achei que tinha que condizer com o trabalho. É. Cara, na verdade é uma coisa mais informal que a gente está fazendo, né? É um bate-papo mais de instruções gerais sobre SMP, que já está em prática, né? Sobre as condicionantes, sobre como o empreendedor pode usar dessa MP nesse momento, também como o trabalhador, até é bom ele se informar de como ela consiste,
para que, né, tenha uma relação aí de igualdade nesse sentido de informação do empreendedor com o trabalhador. Então, esse bate-papo vai rodar em cima disso, né? Coisas mais simples, mais para as pessoas mais entenderem mesmo como que é essa MP. Então, do que a MP 936 consiste, cara? Bom, então, primeiro, antes de mais nada, agradecer o convite, porque é um aprendizado fazer uma live. Eu particularmente não sou desse mundo, é a primeira vez. Agradecer a presença de alguns colegas aí da profissão que estão aí e deixar o convite aberto para vocês contribuírem. É uma medida nova, a gente gerou uma certa discussão, então qualquer contribuição é bem-vinda. Sim, pode deixar até perguntas aqui que a gente pode responder na hora aqui para vocês. Então, essa medida provisória 936, ela implantou o programa emergencial de manutenção do emprego e da renda, né? Ela tem como objetivo, como você falou, manter os empregos, manter as empresas trabalhando, né, as atividades laborais e reduzir o impacto da crise, né, do coronavírus no dia a dia das empresas e dos trabalhadores. Ela trouxe basicamente três medidas, né, um benefício emergencial de preservação do emprego e da renda, a possibilidade de redução de jornada e do salário e a suspensão do contrato de trabalho. Então, vamos lá. Vamos tentar fazer um apanhado geral sobre esses benefícios. Sobre a redução da jornada e do salário, você pode reduzir eles por 90 dias. Quais são os requisitos? Tem que manter o valor do salário hora, tem que ser feito um acordo individual enviado até 2 dias antes para o trabalhador, ou seja, tem que ter um acordo. Ele tem que aceitar esse acordo. E aí tem as possibilidades de você de reduzir de 25%, 50%, 70% da jornada. Essa redução, esse proporcional de 25%, 50% e 70% é pago com o seguro-desemprego. Então, se você reduzir o salário dele de 25%, esses outros 25% vão ser pagos em cima do seguro-desemprego. Ele vai receber esse benefício. Tá? Como é que funciona? Regra geral, você pode fazer por acordo coletivo, então vale para todos os empregados, mas por acordo individual nós temos algumas restrições. Redução de 25% vale para todos os empregados. Mais de 50% a 70% você tem os seguintes limitações. Tem que ser ou até 3 salários mínimos, ou seja, 3.135, ou acima de 12.202, que é o teto, 2 vezes o teto da Previdência. Nesse meio, ou seja, entre 3.135 e 2.202, para redução de jornada e de salário de 50% a 70%, precisa ser uma convenção, tá? Que mais? Se você tiver essa redução pelo período máximo de 90 dias, você vai ter uma garantia que é proporcional ao prazo. Então, se você tiver uma redução de jornada e de salário de 90 dias, você vai ter, de novo, uma estabilidade também por esses 90 dias e quando acabar esses 90 dias, por mais 90 dias. A empresa ela não pode demitir sem justa causa. Se ela te demite sem justa causa, ela tem que pagar uma multa que varia, tá? Aí depende do percentual, mas ela varia de 50% a 100% do salário que você teria direito até o fim do benefício, né? Da estabilidade. Período, né? Fora as verbas rescisórias, enfim. Mas essa regra da multa, ela não vale, da estabilidade, não vale para demissão com justa causa ou para pedido de demissão. O segundo benefício que a gente tem aqui é a suspensão do contrato de trabalho. O período dele é menor, é de 60 dias, pode ser quebrado, né? 30 mais 30. Mais uma vez, você tem que fazer ele por meio de um acordo individual, 2 dias antes, assinado, ou seja, o funcionário tem que concordar. E nesse caso, como tem a suspensão do trabalho, o salário ele é pago 100% com base no seguro-desemprego pelo governo. Só que aí aqui tem uma pequena distinção que a medida provisória fez, tá? Então, assim, até receita bruta, empresa que teve receita bruta anual de 4,8 milhões em 2019, se ela fizer a suspensão do contrato de trabalho, 100% do salário é pago com seguro-desemprego. Mas se a receita bruta dela for acima de 4 milhões e 800, ela necessariamente é obrigada a pagar 30% do salário dele, a lei chama isso de ajuda compensatória, e os outros 70% são pagos com o valor do seguro-desemprego. E aí, de novo, nós temos as regrinhas. Então, vale para todos por acordo coletivo, mas por acordo individual nós temos limitações. Mais uma vez, vale acordo individual até 3 salários mínimos, ou 3.135,
ou acima de dois tetos da Previdência Social, 12.202,12. Nesse meio tem que ter um acordo coletivo. Continuando, como é que funciona isso? Basicamente, quem vai gerenciar, procedimentalizar, operacionalizar esse benefício é o Ministério da Economia. Então, quando você fizer um acordo com o empregado, você tem 10 dias para passar para o Ministério da Economia. A partir daí, o Ministério da Economia tem 30 dias para pagar o benefício com base na data do acordo. Uhum. Aí o que acontece? Vamos prestar atenção. Se a empresa perdeu o prazo dos 10 dias, o pagamento vai ocorrer a partir da data de comunicação ao Ministério da Economia e 30 dias depois. Ou seja, é a primeira parcela 30 dias depois, após essa comunicação. E esse período que ela atrasou, que ela deixou, esqueceu, ou sei lá, por qualquer motivo deixou de comunicar, ela vai ser responsável pelo pagamento do salário dos encargos. Uhum. Tá? Uhum. Um outro detalhe que eu acabei passando aqui por um certo nervosismo é que quando você faz o acordo coletivo, você pode estipular redução de jornada e de salário com outros percentuais. Então a lei aqui ela fala que, por exemplo, que até 25% da redução da jornada e do salário, até 25%, perdão, não tem o pagamento do benefício emergencial. Uhum. Aí ele passa a ter de 25% se a redução da jornada for igual ou superior a 25% e inferior a 50%. Vai ser de 50% se a redução de salário e jornada for igual ou superior a 50% e menor que 70%. E, por fim, vai ser 70% do salário, né? Tô falando aqui do seguro-desemprego, né? Para redução abaixo, para superior acima de 70%. Então, vai ser 70% do seguro-desemprego para redução de jornada e de salário para acima de 70%. Então, a convenção coletiva ela pode estipular percentuais diferentes. Um outro detalhe que eu acho que vale a pena chamar a atenção aqui é que a MP ela prevê que a empresa ela tem que comunicar o sindicato, né? E aí vem uma discussão que saiu recentemente saiu uma decisão do Supremo, o ministro Ricardo Lewandowski, ele entendeu que as empresas elas precisam comunicar e o sindicato ele teria 3 possibilidades, né? Então elas têm 10 dias para comunicar ao sindicato e o sindicato tem 3 possibilidades. O acordo tácito, que é ele receber e não falar nada, acordo expresso, ou se ele não concordar, ele tem que abrir a negociação coletiva. Então a gente tem que estar atento, isso é uma liminar, isso pode ser revisto. Eu tenho lido muito, hoje inclusive no Valor, acabei de ver um artigo aqui, saiu também uma opinião contra, então é discutível. Eu recomendo que as empresas elas conversem com seus contadores, com seus advogados, porque como são várias áreas, alguns sindicatos já podem estar se mexendo, outros não. Então você tem que estar atento ao que está acontecendo dentro do seu respectivo ramo. Entendi. Entendeu? E só para a gente ir acrescentando algumas informações, que eu acho que são importantes. Por exemplo, se a minha empresa ela opta por suspender o contrato de trabalho por 1 mês ou 2 meses, os benefícios que eu pago ao meu colaborador, eles têm que ser mantidos, certo? Não posso, Isso. de jeito nenhum, Plano de cortar saúde. nenhum benefício, certo? Exato. Passou batido aqui, sim. Você deve manter os benefícios, está previsto na lei, então plano de saúde, vale alimentação devem ser mantidos. Show. Para uma empresa pequena, por exemplo, Tária, que tem 2, 3 funcionários, também está valendo, assim como uma empresa grande com 100, 200 funcionários. Essa medida provisória, ela está Ela valendo vale para para todas as empresas de todos os ramos em todo o país, certo? Exatamente, vale para todas as empresas. A única distinção que eu vi aqui, lendo a MP, realmente foi essa questão na suspensão da Receita Bruta em 2019. Mas ela sim, ela vale para as empresas. Ah, sim, que se o faturamento dela for maior de 4,8 milhões, né, o ano. Ela necessariamente ela é obrigada a pagar uma ajuda compensatória. Uhum. Se for abaixo, ela não é obrigatória. A empresa pode até dar, mas não é obrigatória. Se for acima, é. Entendi. Aí só relembra, quais são as reduções padrão mesmo? É 25%? Vamos lá, relembrando.
25%, 50% ou 70%. E aí, consequentemente, se você tem a redução de jornada ou de salário em um desses percentuais, você vai receber esse mesmo percentual de seguro-desemprego. Então, se eu tive de 25%, eu vou receber uma redução perdão, se eu recebi uma redução de jornada de salário de 25%, eu vou receber 25% do seguro-desemprego. 50% de redução de jornada e salário, 50% do seguro-desemprego. 70% de redução de jornada e salário, 70% de seguro-desemprego. O Guilherme me perguntou Qual é a qual a sua minha opinião sobre a opinião? decisão do STF. Olha, eu li um artigo ontem muito bom de um advogado, eu confesso que eu fiquei bem balançado aqui no Migalhas. Ele diz o seguinte: quando você lê a Constituição, você pega lá os artigos que falam da redutibilidade de salário e da jornada, salvo convenção coletiva, né, salvo negociação coletiva. Ele trouxe aqui uma visão dizendo que o seguinte, isso não seria propriamente uma redução nesses moldes. Há uma alteração do contrato de trabalho que foi instituída por lei. E ele entende que nessa possibilidade ela não é inconstitucional, ela é possível. Então, eu particularmente tendo a concordar mais com essa opinião e hoje no Valor Econômico tem uma opinião um pouco parecida também e ele também achando que não é inconstitucional. Não é constitucional, a redução nesses moldes que foi feito, Não, né? não, não. Até Vamos porque se ver, né? você... Vai para o Supremo, né? Agora foi uma decisão individual, agora eles vão analisar, né, no plenário e tem que aguardar para ver qual vai ser o posicionamento. Entendi, entendi. É, e essa liminar aí do Supremo Tribunal Federal, ela deixou um pouco de insegurança jurídica nesse momento, porque agora que os empregadores, né, os empreendedores, já estavam homologando os acordos individualmente, né, com seus colaboradores, surge essa liminar, dando uma certa insegurança. Vamos ter que aguardar o sindicato mesmo fazer essa homologação, se vai ser acordo Pois é, coletivo ou não. Cria uma insegurança traz- que, num momento como esse que a gente está vivendo, que as coisas são tão rápidas e às vezes o faturamento da empresa se reduziu a zero já de um dia para o outro, você ter mais segurança como essa é prejudicial ao trabalhador, porque essa redução, como você mesmo disse, essa adequação que está sendo feita, ela reduz, claro, o salário que o empregador está pagando, a jornada de trabalho e o salário, só que isso é complementado automaticamente pelo seguro-desemprego. E eu acho que também uma informação importante, Tarek, que você tem que passar, se o seguro-desemprego, se caso depois do período da crise, do período de estabilidade, esse trabalhador ele é demitido, ele continua com direito ao mesmo prazo não, de seguro-desemprego em lei, normal, nada disso muda, né? É só para o período aqui, emergencial ó, mesmo. não impede a concessão e nem altera o valor do seguro-desemprego que ele venha a ter direito. Isso não muda. Ele não pode receber os dois, mas se ele for demitido, ele vai ter o seguro-desemprego, tá na MP. Agora, só um comentário do que você estava falando da decisão do STF, a gente tem que ver mesmo, porque eu particularmente estou analisando devagar essa MP, porque ela é muito recente. E quando eu estava lendo a decisão do ministro Lewandowski, ele traz alguns trechos de entidades muito influentes da área do trabalho, por exemplo, a Associação Nacional dos Magistrados Trabalhistas e a Associação Nacional dos Procuradores de Trabalho. E elas se posicionam pela inconstitucionalidade. Então, de fato, traz uma certa insegurança. É, eu acho que vai ter que ver cada caso de um jeito. Pelo Certo. menos é o que eu tenho entendido. E um outro detalhe, ontem eu estava conversando, inclusive, com um contador que faz a contabilidade aqui das empresas da minha família, e eu perguntei para ele se já estava procedimentalizando, se já dava para enviar para o governo, se o Ministério da Economia já estava recebendo, que eu não estava achando nenhum normativo a respeito. E ele falou que por enquanto ainda não. Então acho que também estão iniciando isso, entende? Ainda estamos numa fase de implantação, discussão, enfim. A parte está toda a burocracia e da tecnologia para você dar o seguro-desemprego o mais rápido possível para o trabalhador, para não ficar nenhum período aí muito grande sem nenhum rendimento, né?
Exato. Tenho certeza que muitas empresas, principalmente as menores, elas muitas vezes vão ter que suspender até o contrato de trabalho, né? Por esse período de um mês ou 2 meses no máximo, né? Ó, vou Então, te falar, eu acho que as empresas elas essa têm que. suspensão ela já gera uma insegurança para o trabalhador e é importante a gente dizer para que eles não fiquem inseguros, porque vai ter o complementação, vai ter o seguro desemprego, mas isso tem que ser rápido, né? Pelo Ministério da Economia tem que ser o mais rápido possível, para que chegue na conta do trabalhador, na conta do funcionário, imediatamente, o mais rápido possível, né? Eu acho que a empresa ela tem que olhar, a empresa e os trabalhadores têm que olhar o lado financeiro deles, né? E a gente não sabe a extensão da crise, né? A gente não sabe até quando vai. Agora foi adiada de novo. O decreto legislativo que medida provisória menciona, o número 6, ele fala em 30, o estado de calamidade até 31 de dezembro. E então, eu acho que mais do que tudo, a empresa ela tem que olhar para tomar uma decisão, claro, os aspectos jurídicos que a gente está conversando, vai ter a decisão logo, logo aí do Supremo, mas também olhar o lado financeiro, ela tem que fazer uma projeção. Por quê? Vou te dar um exemplo de dentro da minha família. A gente está pensando em procedimentalizar isso dentro para os nossos funcionários, só que a gente não sabe até quando vai ter que ficar fechado o negócio. Então, Uhum. será que vale a pena será que eu consigo dar 90 dias e aguentar depois ainda dando uma estabilidade por mais 90? A gente está ainda analisando isso, a gente não está estudando o lado financeiro. Então, acho que tem que também olhar, porque se você fizer uma redução de jornada de salário por um período vai de 90, você necessariamente vai ter que dar uma estabilidade por esses 90 e por os mais 90. Então, assim, é Sim, 180 dias. sim. E essa Entendeu? estabilidade é Então, uma segurança, claro, para o trabalhador, que eu acho que é fundamental, né? Porque aí você está contando 3 meses, no máximo, aí, de redução de jornada e salário, ou 2 meses de suspensão do contrato. Mas você, olhando os outros 3 meses de estabilidade, ou 2 meses, você está contando aí de 4 a 6 meses de uma estabilidade financeira para o trabalhador, para o é uma funcionário, que é contrapartida. importante para dar até uma certa tranquilidade nesse momento, né? É um benefício temporário, mas que tem uma contrapartida, né? Perdão, é uma redução temporária, mas tem uma contrapartida. Para a empresa é um benefício. Entendeu? Então, se você for parar para analisar, a empresa ela ganha no primeiro momento, mas ela tem que dar uma contrapartida depois. O funcionário ele perde, talvez no primeiro momento, mas ele tem uma contrapartida. Porque o que a gente vê nos jornais, no geral, é que a saída da crise também vai ser difícil. Né? A gente está vendo o governo gastando muito, depois vai ter que ter um ajuste fiscal forte, enfim, a gente vai demorar para os consumidores voltarem a consumir, enfim, as empresas a lucrar. Tem um, então, tem um benefício, mas também você tem que se atentar a algumas coisas. Sim. Então, uma pergunta aqui que fizeram. Doutor Tarek, essa MP também se aplica aos contratos de trabalho intermitente na CLT? Com contrato CLT? Tá aqui, ela se aplica aos contratos de trabalho intermitentes. Tá aqui no artigo, deixa eu pegar aqui o artigo, que ele é bem específico, tá aqui, o artigo 18, ele se aplica desde que eles tenham sido formalizados até a data de entrada na MP, mas nesse caso o benefício emergencial dele vai ser de R$ 600 pelo período de 3 meses. Entendi, entendi. Aí entra naquele outro, quase igual aquele benefício que vai ter emergencial, né? Naquele auxílio emergencial, quase parecido com isso. Pelo menos o Isso, tempo e o valor. isso, Entendi, isso. entendi. Até só para a gente ir finalizando aqui, o Dr. Jussânia, que é o nosso grande amigo, colocou a CACB, que é a Confederação das Associações Comerciais do Brasil, já recorreu, vai recorrer dessa decisão do Lewandowski, né, do STF, dessa liminar que coloca a negociação condicionante ali à aprovação dos sindicatos da categoria. Né? Já recorreu, que eu acho que é importante para dar celeridade e para dar dinâmica a esse processo, a essa MP, que ela comece a valer o mais rápido possível para o trabalhador ter a segurança do seu salário complementado direitinho, sem nenhum prejuízo. Eu acho que é isso, né, meu amigo? Eu acho que elaboramos tudo. Eu acho que quem tem mais dúvidas pode seguir o Tarek
e perguntar diretamente para ele, que ele vai responder com muita boa vontade, com muito amor, né? O Tarek é um grande amigo aí do movimento Vamos Junto Sampa, da associação comercial, do Fórum de Jovens Empreendedores, de todos os movimentos que a gente participa, o Tarek está junto, participando e liderando com a gente. Tarek, muito obrigado, meu amigo, pela sua participação. Agora, o segundo bloco vai ser com o Bruno Montano, para falar sobre os aluguéis, né, negociação de aluguéis e, enfim. Você quer falar alguma coisa para finalizar? Só queria, na verdade, agradecer, pedir novamente desculpa, um pouco de nervosismo, não é a minha primeira live, então a próxima vai ter bem mais tranquila, tira experiência, A primeira a gente não... mas estou à disposição para a gente falar sobre outros temas aí que vierem saindo, e qualquer dúvida estou à disposição de vocês. Léo, obrigado mais uma vez, então vamos junto, Sampa, né? Vamos junto, Sampa, cara. Obrigado, viu? Obrigadão. Bom, gente, agora a gente vai continuar, né, depois de uma explicação super didática do Tarek, do Dr. Tarek, nosso grande amigo, sobre a MP 936. Reitero, quem tiver mais dúvidas, pode falar diretamente com ele, que ele está aberto para responder, está aberto para tirar dúvidas, é um cara super acessível, super parceiro. E agora eu vou chamar aqui o nosso café com o Léo. Meu café já acabou, mas ainda é um café com o Léo. Vou chamar o Dr. Bruno Montano, parceiraço nosso, para falar sobre como que a gente pode aí realizar negociações de aluguéis nesse período da melhor maneira possível. Vou chamar ele aqui. O Dr. Bruno Montano, onde está você? Aqui. Ele está entrando já. Fala, Léo. Doutor Bruno! Doutor Bruno! Tudo jóia? Bom dia. Tudo bem? Bom dia Tudo para bem? todo mundo que está nos acompanhando. Assim como o Tarek é minha primeira live, então estou um pouquinho nervoso. Mas vamos lá. Eu estou ouvindo a minha voz. Eu estou ouvindo a minha voz aí com você. aí com vocês. Tá dando microfone. Tá dando microfone. Tá dando eco? É. Vê se melhorou um pouco. Deixa eu me afastar aqui, de repente melhora. Bom, acho que tá bom. Bom, acho que tá bom. Bom, não melhorou muito, melhorou muito não, mas tá bom. Vamos lá, então. Meu amigo, Manda. um momento como esse, da coronavírus, da crise. O que você O que você indica do melhor do termo melhor termo de para aluguéis, como colocar? Bom, Léo, antes eu vou falar um pouquinho da legislação relacionada aos aluguéis, que justamente quando você começa a falar da parte jurídica, a própria parte jurídica ela te justifica a necessidade de você buscar uma outra forma de solucionar. Então, se você tem um problema com aluguel, a primeira ação, a primeira questão que vem à mente seria entrar com uma ação revisional, né? Você rever o valor que você está pagando, uma vez que você não tem essa condição momentânea. Porém, a ação revisional, ela exige alguns requisitos. O artigo 19 da Lei 8.245, que é a Lei do Inquilinato, ela determina que para você entrar com uma ação revisional, você já tem que estar no contrato vigente há no mínimo 3 anos. Então, se você, por exemplo, alugou um imóvel ano passado e hoje teve essa crise que nós estamos vivendo nesse momento, você não poderia entrar com a ação. Seria bloqueado. Outra coisa que tem que se atentar também é porque o contrato de locação ele é muito individual. Ele não é um contrato de adesão, né? Não é um contrato padrão para todos. Então, cada locação geralmente tem o seu próprio contrato. Neste próprio contrato, é possível que o locador tenha colocado a cláusula que impede a revisão, cláusula de renúncia à revisão. Então, você locatário, você renunciou. Então, se você entrar com uma ação dessa, a hora que o juiz analisar o contrato e ver que tem essa cláusula, ele pode barrar ali. Pode falar, olha, tem uma cláusula que você renunciou ao seu direito de revisar o contrato. Outro porém também da ação revisional.
quando você entra com a ação revisional, você quer naquele momento, você tem pressa geralmente, né? Você tem aquela dificuldade pontual. Então o juiz vai te dar um aluguel provisório, vai determinar um valor provisório para você ir pagando até o término da ação, que pode reduzir o valor do aluguel ou manter, né? Tem tudo isso. Qual é o problema? Esse aluguel provisório, ele tem que ser, no máximo, 80% do que você paga. Então, por exemplo, você está pagando 10 mil reais de aluguel no imóvel comercial. Você está tendo dificuldade, você entra com a ação, o juiz analisa os seus argumentos, vê que você tem razão e te dá um aluguel provisório de 8 mil reais. Então, às vezes, esses 2 mil não vão te satisfazer ali, na hora não vão te ajudar, porque é pouca redução. Então, a ação revisional tem esses problemas. Qual é o outro caminho que algumas pessoas têm tomado? Entrar com a ação fundamentada no artigo 478, 479 e 480 do Código Civil. E esse artigo ele fala dos acontecimentos extraordinários e imprevisíveis. Que aí entra a questão do caso fortuito e da força maior. Qual é o problema disso? Você pegar o coronavírus. O coronavírus é imprevisível? Imprevisível, ninguém esperava isso. Mas a imprevisibilidade só, ela não te dá basamento para você não pagar o aluguel. Então você teria que fazer um nexo causal do coronavírus, dessa imprevisibilidade, trazer toda a sua documentação, juntar tudo que você tem para poder fazer esse nexo para justificar a sua impossibilidade de pagar o aluguel. Tem gente que vai conseguir fazer, tem gente que não vai conseguir fazer. Você vai depender da interpretação do juiz. Você não sabe, porque o juiz pode analisar a sua ação e falar, aqui não tem fundamento, então acho que não, continua pagando. Como pode ser que acate, mas é aquela coisa, você não sabe o que esperar. Outro ponto que eu vi alguns advogados fazerem isso, entrarem com esse tipo de ação, que é o... Quer ver? Até marquei o nome aqui. Calma que você acha. Eu acho. Ajustamento excepcional. Eu nunca vi isso, é novo mesmo. Não é bonito. O que seria essa ação de ajustamento excepcional? Eu não quero uma revisão do meu contrato. E eu só quero um período determinado. Por exemplo, eu acredito, fundamentado em opiniões de especialistas, de infectologistas, analisando o que o governo está fazendo, que eu vou ter uma dificuldade para pagar o meu aluguel por 6 meses. Então, eu entro com um pedido de ajustamento excepcional para que nesses 6 meses o meu aluguel seja reduzido. Vencido esses 6 meses, o aluguel volta ao valor normal. Teve uma empresa, até te mandei uma decisão. A empresa ela tem estabelecimentos comerciais em 4 municípios. Ela entrou com a ação fundamentando, por isso, nos 4 municípios. A gente tem 4 decisões diferentes. Teve juiz que acatou, teve juiz que não acatou, teve juiz que acatou parcialmente, um pouco mais favorável para a empresa, teve juiz que não. Então, hoje, a questão de você entrar com uma ação para questionar a questão locatícia, você vai judicializar uma questão numa seara que você não tem segurança jurídica nenhuma, porque não está previsto pandemia na lei do inquilinato. É o máximo que a gente tem na lei civil a questão do caso fortuito do força maior, que é extremamente interpretativo. Então, se você entrar com uma ação judicial para resolver aluguel hoje, é mais ou menos você entrar no meio de uma selva com um facão na mão e você não sabe onde você vai sair. Pode ser que dê muito certo, pode ser que você se perde ali no meio da selva. Então, hoje, eu acho que o melhor caminho, isso dito por outros profissionais, por outros advogados, inclusive magistrados, é você ir para a questão da negociação. É você ir para a conversa, é para você ir tentar, através da boa-fé, da empatia das pessoas, buscar um novo caminho. Por conta do que eu falei, né? Quando você analisa a questão jurídica, a própria questão jurídica, ela mostra para você por que ela não é boa. Ela fala, não vem para cá, esse caminho aqui não é melhor. E hoje, por exemplo, vou só dar um exemplo para a questão de você fazer um acordo. Tem muito senhor que o cara ele tem um imóvel alugado por R$1.000,
e tem a aposentadoria dele de R$ 1.000. Ele vive com isso. E agora ele vai se enquadrar no Corona Voucher dos R$ 600. E provavelmente o cara que alugou o imóvel dele também vai. Então aí, é o que eu falo da questão do bom senso dos dois, às vezes de sentar e tentar conversar, porque eu posso, vamos supor que eu aluguei R$ 1.000, mas eu me enquadrei no Corona Voucher. Então eu vou receber os 600. Então eu posso chegar para o meu inquilino e falar, olha, por esses 3 meses eu consigo te dar um desconto de R$ 600. Porque eu vou ter esse benefício do governo. Então, em vez de R$ 1.000, você me paga 400 por 3 meses. Então, é uma maneira de você sair, né? Você dribla um pouco a questão de você querer mais dinheiro para você solucionar. Na questão do aluguel, do comercial, por exemplo, eu acho, opinião minha também, conversando com alguns profissionais, se você reduz o seu aluguel do seu locatário, os gastos dele para movimentar a empresa vão diminuir. Então ele consegue operar melhor e você mantém o aluguel. Se ele sair, você falar, por exemplo, eu não preciso desse dinheiro, ele pode muito bem sair do comércio dele e você vai ficar com o imóvel vazio. Imóvel vazio é prejuízo. Imóvel vazio é risco também, né? Então, imóvel vazio nunca é bom. Eu sempre defendi isso. Eu acho que é melhor você abrir mão um pouco, sentar, conversar, ver aonde que você pode chegar do que você ter um imóvel vazio. Na questão residencial, eu acho que é ainda pior. Porque imóvel residencial vazio, além dele te dar prejuízo financeiro, a gente está vivendo uma época muito perigosa. Então, você pode ter um imóvel vazio e, de repente, alguém entrar no seu imóvel e você arruma uma outra dor de cabeça. Então, além do problema financeiro, você teria uma outra dor de cabeça. Então, é questão de conversar. Pelo que eu andei conversando com alguns clientes meus que atuam na área imobiliária, hoje, por exemplo, se você tem um imóvel desocupado, o corretor não está indo na rua por conta da pandemia, então a apresentação de imóveis diminuiu, o fluxo de gente na rua diminuiu. Então eles falaram, Bruno, hoje nós aqui na nossa empresa estamos estimulando todo mundo a sentar e conversar. Se o inquilino sair do imóvel hoje, é no mínimo 3 meses que o imóvel vai ficar vazio. No mínimo, você vai ter 3 meses de prejuízo financeiro e de risco de ter um imóvel vazio. Entendeu? E eu vou pontuar também a questão do despejo. Tem muita gente me perguntando isso, que é a questão do projeto do Senado, que isso vai suspender o despejo até o dia 31 de outubro. Gente, vai suspender o despejo liminar, não o despejo definitivo. E mesmo assim, esse despejo liminar vai ser suspenso para quem entrou com a ação de revisional de aluguel a partir do dia 20 de março. Então vamos lá. O que é o despejo liminar? O despejo liminar é aquele que eu peço logo quando eu dou entrada na ação, desde que eu cumpra os requisitos do artigo 59, parágrafo único, e os seus incisos da lei do inquilinato. Se eu me enquadrar ali, eu tenho direito ao despejo liminar. Um dos exemplos que é o mais conhecido é quando eu alugo um imóvel sem garantias locatícias. Então, por exemplo, eu tenho uma casa, aluguei para você. Falo, poxa, conheço o Léo é meu amigo, não quero garantia, não precisa dos 3 depósitos, eu não quero fiador, eu não quero seguro fiança. Aluguei para o Léo. Lá na frente você deixa de pagar aluguel. Então, como eu tenho um contrato sem garantias locatícias, eu poderia requerer o despejo liminar e você seria intimado para desocupar o imóvel dentro de 15 dias. Esse é um ponto. Isso é o despejo liminar. Esse é o despejo que foi suspenso a partir das ações protocoladas no dia 20. Se alguém protocolou a ação dia 19 e o despejo liminar vai acontecer em julho, a pessoa vai ter que sair. Se é o despejo definitivo, que é aquele quando você entra com a ação, você já discutiu, você tem a sentença do juiz determinando o despejo da pessoa, este despejo não foi suspenso. Então, se esse despejo acontecer em julho, por exemplo, você tem uma ação que você entrou lá em 2016, 2017, para discutir o despejo da pessoa, você ganhou a ação, você tem a sentença e veio a determinação em julho. Essa pessoa também vai ter que sair. Então, hoje, eu acho assim, nós estamos vivendo uma época que, legalmente falando, você não é desconhecimento jurídico, você não tem uma lei que fala sobre o assunto, você não tem jurisprudência que fala sobre o assunto, você tem, cada juiz está entendendo de uma forma, então você não tem segurança jurídica nenhuma,
hoje, até agora falando dos advogados, o advogado que entender, que conhecer um pouco de mediação e de conciliação, eu acho que ele tem ele está entrando numa seara muito, muito boa para ele em termos de trabalho. Eu acho que se você tiver com essa noção, você vai ter um campo de trabalho muito bom, porque hoje, o que precisa? Hoje eu acho que não é fundamentado em lei. Hoje você tem que resolver as coisas fundamentado. Boa fé, empatia, boa vontade e bom senso. Acho que esses 4 pilares são legais para você se fundamentar na busca de uma outra solução. E esses pilares você não vai encontrar na lei. A lei te dá o caminho, só que esses pilares você vai encontrar conciliação, mediação, negociação, conversa, porque sem empatia, sem bom senso, sem boa vontade, sem boa fé, no momento que a gente está passando, eu acho muito complicado você conseguir sair dessa de forma exitosa. Olha, cara, o pessoal vai estar dando mas eu acho que está todo mundo. Tá. O que acontece é o seguinte, no momento como esse, um bom pagador de aluguel com você. O bom senso do locatário é realmente empatia e entender que o momento é um momento mais crescente, e o cara é um bom pagador, um bom pagador no momento, sem dúvida, né, que está vivendo, tem que ser solidário em duas vias, né? Sem dúvida. Esse é o ponto que eu coloco muito quando eu vou fazer alguma questão relacionada à conciliação. Eu chego a falar, quem é o seu locatário? Se o senhor não é o seu locatário, está com você há 2, 3 anos, sempre pagou em ordem, sempre de maneira correta, por que não negociar com ele? Por que não ajudar o seu locatário a te ajudar? Porque se ele não pagar, se ele falar, então eu vou sair do imóvel, vou procurar um imóvel mais barato. Você vai ficar prejuízo financeiro, você vai ficar com prejuízo do imóvel vazio. O imóvel vazio é sempre perigoso, nunca é um bom negócio. Questão de bom senso. E ainda mais pelo tempo que a gente está vivendo. Com certeza. Aí, Bruno, na parte retorno do meu áudio. Espera aí, deixa eu baixar aqui. Melhorou? Achou aí? Baixei. Baixa mais. Espera aí. Vê aí. Deixa eu ver agora. Melhorou um pouquinho. Eu acho que você disse que é fundamental nesse momento que todos nós temos que construir, que é a empatia. A partir disso é que a gente tem que ter uma negociação baseada na justiça e baseado também para as duas partes. Qual conselho que você daria para quem tem hoje uma casa que está alugando e o contrato é com uma imobiliária? Como que você orientaria essa pessoa a chegar na área, conversar a respeito? Esse falar, qual o conselho de ajeitar esse discurso para chegar lá? Geralmente, quando você tem algum problema com o aluguel, a própria imobiliária entra em contato com você, porque geralmente a imobiliária é aquela empresa que vai administrar a relação locatícia. Então, se o locatário tiver algum problema, ele vai entrar em contato com a imobiliária vai passar para o locador. O que eu oriento? Primeira coisa, o locador chegar e estar aberto para conversar. Eu acho que isso é fundamental e mostrar isso para a imobiliária, que ele tem interesse em conversar. Dado esse ponto, como geralmente esses contratos de locação com a imobiliária ela fornece o atendimento jurídico, ela faz o acompanhamento do contrato. Perguntar se a imobiliária ela tem algum profissional apto a fazer uma sessão de conciliação, fazer uma sessão de mediação para poder ajudar, para poder chegar nesse acordo. Se tiver, bem, marca lá uma reunião com um profissional capacitado para isso e as partes envolvidas. Se não tiver, às vezes falar para a imobiliária, então, entrar em contato com o locatário, falar, olha, eu quero fazer uma sessão de conciliação, eu vou procurar um profissional, eu vou indicar. Às vezes a imobiliária empresta o espaço físico para que seja feita a conciliação. Tem muita imobiliária fazendo isso quando ela não tem um profissional capacitado. Mas, de um modo geral, primeira coisa, é mostrar para a imobiliária que você tem interesse em manter o seu inquilino e você tem interesse em conversar. Essa é a primeira etapa. Segunda etapa, perguntar se a imobiliária tem um profissional capacitado para poder participar, né, para poder fazer essa sessão.
Se não tivesse, ela te empresta o espaço físico para você conseguir falar com o seu locatário. Ou às vezes, se você não quiser contato com o seu locatário, eu não acho legal isso, mas pode acontecer. Passaria para alguém da imobiliária fazer o acordo com o locador, com o locatário, dentro do que você quer, né? Você fala, olha, eu chego na negociação até tanto. E você teria o rapaz da imobiliária, o profissional da imobiliária, te representando durante uma negociação dessa com o locatário. Entendi. E Entendi. E a cotação tem que ser feita por um adendo do contrato, como que é? como que pode ser feito? Pode ser feito. Pode fazer um adendo, faz um adendo. Porque se você faz um adendo falando, ó, pelos meses X até Y, o aluguel será reduzido a tanto. Ou o aluguel referente aos meses de tal mês serão pagos da seguinte forma. Porque às vezes a pessoa não quer redução, ela quer aumentar o aluguel, então ela quer parcelar. Isso você faz com adendo, isso é tranquilo. Show de bola, Brunão. Brunão. Apesar do retorno ainda. Tá ruim, retorno ainda. Cara, obrigado pelas dicas. Claro que você está à disposição para poder tirar outras dúvidas pessoal. Eu acho que a palavra é realmente empatia para os dois lados. Entender o momento. Imóvel bem pior que negociar. É uma redução momentânea, levando em conta Sim. e as coisas vão passar outra normalidade, você criou um relacionamento de confiança maior do locatário. Sim, sem dúvida, sem dúvida. É o que eu falei, a questão do bom senso. Acho que se existiu o bom senso, porque a lei vai te dar um norte. Até a lei do inquilinato, no artigo 18, ela coloca lá que você pode a qualquer momento, desde que seja de com acordo comum às partes, você pode negociar os valores e as cláusulas do contrato. Então isso a lei prevê, ela prevê uma negociação. Então a lei ela te dá o norte. Dali para frente é com você. Aí é você sentar com bom senso, com empatia, com o seu locatário e chegar num ponto comum ali que vai ser bom para vocês dois. Show de bola, Brunão. Obrigado pela aula, bate-papo. Bruno também é um integrante do Vamos Junto Sampa, grande amigo, grande parceiro, e um advogado que pensa de forma dinâmica e empática. Não, obrigado, viu, cara? Eu que te agradeço. Até a próxima, hein? E vamos junto, Sampa. Vamos junto, Sampa. Bom, gente, eu acho que hoje a gente teve duas aulas muito boas de aspectos que estão aí batendo na nossa porta enquanto cidadão, no momento que a gente está vivendo, né? E eu agradeço muito ao Tarek, agradeço muito ao Bruno e agradeço muito ao time do Vamos Juntos Sampa, que está trabalhando bastante todos os dias para que a gente possa ter esse contato próximo, para que a gente possa ouvir, para que a gente possa discutir a nossa cidade, discutir empreendedorismo, discutir comunidade, sempre com o olhar de fortalecer os vínculos da nossa comunidade. E hoje o Café com Léo foi muito especial porque a gente trouxe informações, a gente trouxe um diálogo importante para vocês e eu agradeço muito, muito mesmo a audiência de vocês aqui nesse momento, nessa manhã de quinta-feira, pré-sexta-feira santa. E antes de terminar, eu queria, na nossa primeira live, na segunda-feira, eu indiquei o livro Siddhartha. Hoje eu estou com ele na mão, na última vez eu não estava. Do Hermann Hesse. E para a leitura da semana, né? E eu vou ler só um trechinho para vocês, que eu acho que é fundamental para esse momento que a gente está vivendo, para deixar de reflexão para esse fim de semana, que é um momento até de reflexão religiosa, que é um momento aí de confraternização com a sua família, mesmo de longe, mesmo você na sua casa. É um momento muito especial, que é a Páscoa, né? Então eu vou ler um trechinho que eu separei, que é:
eu sempre acreditei e ainda acredito que qualquer boa ou má sorte pode vir em nosso caminho. Podemos sempre dar-lhe significado e transformá-lo em algo de valor. Por isso, pessoal, o momento que a gente está vivendo, que parece ser um momento de má sorte, é um momento que você pode transformar em algo de valor para a sua vida, para o seu trabalho, para a sua família, para a sua empresa. É um momento de reflexão profunda sobre a vida, sobre os seus atos, e é um momento de a gente construir uma empatia de verdade entre as pessoas, para fazer depois com que, quando acabar esse momento, quando acabar esse período, a gente possa se reconectar com a gente mesmo, se reconectar com as pessoas de maneira construtiva e de maneira colaborativa, respeitando o coletivo e respeitando a diversidade da sociedade. Por isso, gente, desejo uma excelente Sexta-feira Santa, muito abençoada a todos vocês, um domingo de Páscoa incrível, de muita união. Fiquem em casa, respeitem esse momento de quarentena, que é super importante para que a gente possa sair dessa quarentena, desse período, o mais rápido possível. Vamos juntos, Sampa, e vamos juntos sempre. Muito obrigado, gente. E até segunda-feira, às 8h30, Café com Léo.